Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja hoje tem a alegria de celebrar a memória de Santa Isabel, Rainha de Portugal. E para nós é uma alegria muito grande celebrar Santa Isabel, Rainha de Portugal, porque ela é um exemplo de mãe, de esposa, de uma verdadeira católica, de uma mulher católica admirável e imitável. Ela nasceu na Espanha, mas aos 11 anos, muito jovem, segundo os costumes da época, foi dada em casamento a Dom Dinis, rei de Portugal, para fortalecer os laços entre as monarquias e fortalecê-las. Vocês podem imaginar que não era nada fácil para uma menina de 11 anos sair da sua terra, do seu país e ir para um outro país, começar uma vida do nada. Muito bem, foi ela para aquela terra estranha, foi dada em casamento a um homem dificílimo. Dom Dinis era um homem conhecido não pelas suas virtudes, muito mulherengo, e trouxe muita infelicidade para aquela menina que já era neta de santos. Imagina, ela é sua tia-avó, é Santa Isabel da Hungria, então, de quem ela carregou o nome de Isabel. Ela teve com Dom Dinis 2 filhos. Uma menina, que eu agora esqueci o nome, Constança e Afonso. E, como eu falei já no início, Dom Dinis, muito mulherengo, atraiu várias vezes, atraía constantemente. E ela, como um caminho de santificação, resolveu abraçar a penitência. Isto é, mas a penitência para a sua conversão e a conversão do seu marido. Isto é, diante do adultério, ela mais do que nunca se agarra em Deus para que ela não se perca nem pelo ódio, nem pelos prazeres que uma corte poderia lhe oferecer. Como ela era uma mulher muito penitente, imagine que essas palavras são atribuídas a ela. A cruz e os cravos de nosso Senhor são o meu cetro e a minha coroa. A cruz e os cravos de nosso Senhor são o meu cetro e a minha coroa. E as pessoas diziam: você é muito radical, você é muito exagerada, não precisa de tudo isso. Ela cuidava dos mendigos, ela lavava as feridas dos leprosos. Vários casos, vários milagres são atribuídos a Deus por intervenção dela, porque ela era amada pelo povo. Ela é chamada de Rainha dos Pobres e Anjo da Paz. Então vocês podem imaginar como essa mulher era querida. Mas as pessoas da corte diziam: você é muito exagerada, não precisa de tudo isso. Claro, meus santos, que nós estamos a anos-luz, de distância de Santa Isabel, mas talvez nós também tenhamos ouvido isso em algum momento da nossa vida, isto é, que não precisamos rezar tanto, que não precisa ir tanto à missa, que não precisa se confessar tanto, que não precisa rezar tantos terços, que não precisa ser tão católico assim para ir para o céu. Pois bem, ela também ouviu e ela respondia: poderá haver maior utilidade e necessidade de oração e penitência do que na minha situação, em que os perigos e as paixões se apresentam mais fortes. Isto, ela era uma rainha, e ela tinha com muita facilidade, ela tinha a tentação de com muita facilidade
se perder, né, pela atração que as coisas passageiras, pelo dinheiro, pelo poder, pela beleza, que tudo isso poderia lhe atrair o coração. E sem falar também o coração sofrido pelas traições do seu marido. Então ela dizia: a mim, mais do que nunca, a penitência e a oração é mais necessária. A mim, mais do que nunca. E quando as pessoas diziam que ela deveria aproveitar do reinado, da monarquia, porque afinal de contas ela era rainha, e tão pouco ela aproveitava daquela glória e daquela honra. Mais ou menos quando alguém, sei lá, encontra um jovem seminarista ou uma jovem religiosa e diz: tão novo, tão nova, e vai ser padre. Coitadinho dele, coitadinho dela, bem que poderia. É uma expressão bem nordestina. Quer dizer, bichinho, coitadinho, vai ser padre, vai ser freira, bem que poderia. Ou então, se a moça e o rapaz dizem: não, eu não quero nem ser padre nem ser freira, mas eu quero consagrar a minha vida totalmente a Deus. Bem que poderia aproveitar a vida de uma maneira diferente, que é se entregar a Deus. Pois bem, diziam isso a ela, uma rainha tão jovem, tão rica, poderia aproveitar a vida de uma maneira diferente. E ela respondia: outro motivo Deus não teve de me colocar neste trono, senão de cuidar daqueles que mais necessitam. Quer dizer, Deus me fez rainha para ajudar os mais necessitados. Deus me deu todo este poder, toda esta glória, para que eu, por amor a Deus, faça muito bem a quem dele necessita. Aqui nos lembra muito a rainha Esther, que disse: Deus me fez rainha para ser instrumento de libertação do meu povo. Essa consciência de que ela não vivia para ela, mas ela tinha uma missão a ser cumprida. Pois bem, vocês podem imaginar que uma rainha tão querida e tão amada e traída, muitas pessoas tomaram as suas dores. Isto é, olhavam para Dom Dinis e diziam: é um sem vergonha, é um rei indigno do seu trono, que faz a nossa rainha sofrer. Embora ela, a rainha, se preocupava com a salvação do seu marido. Aqui, meus santos, nós vemos uma manifestação da caridade de Deus, da caridade divina, do amor de Deus. Isto é, humanamente falando, isso não tem muita explicação, mas quando nós olhamos para o coração de Cristo, nós o vemos no peito de Santa Isabel. Ela estava preocupada com a salvação do seu marido. O que será dele se ele neste caminho continuar? O que será da sua salvação eterna se ele continuar vivendo nesta vida de infidelidade, de vício, de luxúria e de luxo desenfreado, vivendo a riqueza e a luxúria? Então ela se preocupava com a salvação dele. Aqui, meus santos, os maridos e as esposas aqui presentes podem fazer um exame de consciência. Se você fosse traído, se você fosse traída, qual seria a sua atitude? Ou se você já teve a experiência, a infeliz experiência, a triste experiência da traição, qual foi a sua atitude? Isto é, de perguntar: e eu como fico? Como é a minha situação? Como eu estou sofrendo? Como eu fui injustiçado? Como eu fui injustiçada? Ou de olhar para o seu marido e dizer: ele está caminhando para o inferno. Era esta atitude admirável desta mulher, desta rainha, dessa esposa. E os seus filhos, Constança e Afonso, ficaram também contra o pai. Afonso principalmente
se revoltou e se rebelou contra o pai que quis se fazer rei com o pai vivo. Fez toda um levante para brigar, para lutar, para guerrear com o pai, destroná-lo e ele assumir o trono. E mais uma vez, se vocês estudarem, lerem a história de Santa Isabel, vocês vão ver que ela interveio em várias situações de desavenças entre os familiares, várias, mas sem sombra de dúvida, a mais conhecida e importante foi esta entre o seu filho e o seu esposo. O seu filho que nutria rancor e ódio do pai, porque tanto tinha feito a mãe sofrer. O seu filho que não falava com o pai por causa da sua mãe. E qual foi a atitude dela? A atitude dela foi o quê? Quando eles estavam, depois de várias tentativas, sem sucesso, quando o filho já estava pronto para entrar em guerra contra o pai, ela vai ao encontro do filho e diz: meu filho, quem te ensinou a não honrar o teu pai? Quem te ensinou a não honrar o teu pai? Não fui eu. E o que tu esperas dos teus súditos e dos teus filhos com esta tua atitude? Quem depois obedecerá a ti se tu não obedeces ao teu rei? E que filho teu te honrará a ti se tu não honras o teu pai? Se tu não és um bom filho, não terás bons filhos. Se tu não és um bom súdito, não terás bons súditos. Quem te ensinou a não honrar o teu pai? E ela consegue que o filho volte atrás e desista deste intento de guerrear, de se voltar contra o pai. Meus irmãos, ela tem muito a ensinar às famílias. Porque quantas vezes, quando os pais, seja por traição do pai, seja por traição da mãe, normalmente os filhos tomam o lado da parte traída. Se o pai é o traído, os filhos ficam do lado do pai. Se a mãe é traída, os filhos ficam do lado da mãe. Mas qual é a atitude da parte traída? Colocar os filhos contra o traidor. Está vendo a tua mãe? Ela me traiu. Ela nos deixou por um outro homem. Está vendo o teu pai? Ele nos traiu. Ele nos deixou por uma outra mulher. Não foi isso o que Santa Isabel fez. Ela disse: está vendo o teu pai? É o teu pai. E tu deves honrá-lo e amá-lo como um pai. Isso agrada a Deus. E assim deve se comportar um filho. Ela ensinou o perdão de uma maneira eloquente. Meus irmãos, hoje nós podemos e devemos rezar pelas nossas famílias, para que o perdão seja ensinado e aprendido nas ocasiões cotidianas, concretas, na vida da família. É claro que isso é sempre uma ação da graça, e é por isso que é tão importante a vida de oração, para que nós sejamos capazes de fazer aquilo que pela própria natureza simplesmente não seríamos capazes de realizar. Dom Dinis, ela consegue isso. Depois de um tempo, Dom Dinis adoece, e ela já adoece cristão, isto é, já adoece em processo de conversão, e morre nos braços da sua esposa, reconciliado com Deus, reconciliado com a sua família. Ela alcançou, ela ganhou de Deus a graça da salvação eterna do seu marido. Como seríamos diferentes, como as nossas famílias seriam diferentes se nós aprendêssemos, se as nossas famílias aprendessem, se os pais e esposas, se os maridos e esposas aprendessem que eles têm um compromisso diante de Deus de ganhar o seu cônjuge para o céu.
que o seu cônjuge não é primeiramente alguém, que o seu marido não é alguém primeiramente para si, para ela, mas para Deus, que a sua esposa é primeiramente para Deus, e é este o empenho primeiro de um marido e de uma esposa. Dom Denis morre e Santa Isabel resolve se entregar agora totalmente à vida de pobreza, de oração, penitência e caridade. Ela adere à ordem terceira dos franciscanos. Está lá vivendo aquela vida que ela queria, mas não tem sossego, porque já no final da sua vida, os seus familiares entram em contenda, em briga e a chamam. Chamaram Santa Isabel e ela, velha e doente, foi e no meio do caminho morreu. Não conseguiu chegar para tentar apaziguar a sua família que estava em contenda e em rivalidade. Ela morre em odor de santidade, conhecida pela sua santidade, é enterrada 300 anos depois. Aqui eu já estou dando um salto de 300 anos, mas neste período muitos milagres aconteciam, as pessoas que visitavam o seu túmulo eram agraciadas, mas 300 anos depois de todo um processo que se iniciou para a sua canonização, quando abriram a sepultura, o seu corpo estava intacto, incorrupto. 300 anos depois. Queriam a canonização dela, só que o Papa que estava reinando no seu pontificado, Urbano VIII, não queria canonizar ninguém, porque havia um exagero nas devoções da época, de vários santos, que todo mundo queria como santo vários bem-aventurados, e existia algo não muito sadio, e o Papa Urbano VIII disse: eu não canonizarei ninguém. E como de fato, tirando esta exceção extraordinária, ele teve 21 anos de pontificado e ele não canonizou ninguém, a não ser Santa Isabel, a quem ele não queria canonizar. Chegaram a ele, apresentaram o caso, ele não queria, e deram a ele uma imagem de Santa Isabel, que já era em Portugal venerada, mas eram devoções particulares, não era ainda santa, reconhecidamente santa de toda a igreja. O Papa recebeu aquela imagem, mas não deu muita importância. Ele adoeceu gravemente. E no período da sua grave doença, ele se recordou de que ele havia recebido uma imagem de Santa Isabel, que durante a sua vida era conhecida como uma mulher que se dedicava com carinho ao cuidado das doenças do corpo e da alma, que cuidava do corpo e da alma. E ele pediu a intercessão dela. Vá lá, né? Se ela for mesmo santa, que me alcance essa graça. E no outro dia, o Papa, que estava grave, não era uma gripe, era uma doença gravíssima, ele se levanta como depois de uma noite muito bem dormida, como se nunca tivesse estado doente. E ele viu naquilo ali um sinal claro da intercessão de Santa Isabel, que foi pomposamente canonizada, e ele que se colocou como na fileira dos seus devotos. Meus irmãos, hoje celebramos então a memória desta santa. Só para que vocês saibam também, foi ela que introduziu fortemente a devoção à Imaculada Conceição. Quer dizer, nós que temos como padroeira do nosso país a Imaculada Conceição Aparecida, então estamos mais ainda ligados a esta mulher. Então, de um modo particular hoje, dentre tantas intenções que podemos trazer no coração, rezemos pelas nossas famílias, pelo perdão nas nossas famílias, que é caminho de santificação e salvação eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.